अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर, मैं मोहम्मद कदीर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोहम्मद कदीर 786। व्यूअर, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। व्यूअर, हमारा दोस्त आया हुआ है पंजाब से, तो हम उसको लेने जा रहे हैं सुरागोट से। दोस्त भी है, समझ लो दुकान के लिए एक मैकेनिक भी मंगवा लिया है, ये समझ लो वही आया हुआ है और हम उसको लेने जा रहे हैं सुरागोट से। É desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito. É desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito. Só leva chifre quem não faz amor direito. E mais um. E camisinha ruim, quase não satisfaz, mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Camisinha ruim, quase não satisfaz, mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Camisinha ruim, quase não satisfaz, mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Camisinha ruim, quase não satisfaz, mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais? Se eu vou lá no salmo me chama de pai, na igrejinha me chama de pai. Se eu... E como ficar rico se nós... Me faz eu me faz eu Mais um. E camisinha ruim, quase não satisfaz, mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Camisinha ruim, quase não satisfaz, mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais? Se eu vou lá no salmo me chama de pai, na igrejinha me chama de pai. Se eu... É desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito. É desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito. Só leva chifre quem não faz amor direito. E mais um. E camisinha ruim, quase não satisfaz, mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Camisinha ruim, quase não satisfaz, mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Camisinha ruim, quase não satisfaz, mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Camisinha ruim, quase não satisfaz, mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais? Se eu vou lá no salmo me chama de pai, na igrejinha me chama de pai. Se eu... E como ficar rico se nós... Me faz eu me faz eu Mais um. E camisinha ruim, quase não satisfaz, mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Camisinha ruim, quase não satisfaz, mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais? Se eu vou lá no salmo me chama de pai, na igrejinha me chama de pai. Se eu... É desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito. É desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito. Só leva chifre quem não faz amor direito. E mais um. E camisinha ruim, quase não satisfaz, mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Camisinha ruim, quase
chama de pai, seu E como ficar rico se Me faz eu me faz eu me faz eu Mais um! E camisinha ruim, quase não satisfaz. Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Camisinha ruim, quase não satisfaz. Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Como ficar rico se nós Como ficar rico se nós tem pensão demais? Eu vou lá no sábado, me chama de pai. Na igrejinha me chama de pai, seu É desse jeito, é desse jeito. Só leva chifre quem não faz amor direito. É desse jeito, é desse jeito. Só leva chifre quem não faz amor direito. Só leva chifre quem não faz amor direito. E mais um! E camisinha ruim, quase não satisfaz. Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Camisinha ruim, quase não satisfaz. Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Camisinha ruim, quase não satisfaz. Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Camisinha ruim, quase não satisfaz. Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Como ficar rico se nós tem Como ficar rico se nós tem pensão demais? Eu vou lá no sábado, me chama de pai. Na igrejinha me chama de pai, seu E como ficar rico se nós Me faz eu me faz eu me faz eu Mais um! E camisinha ruim, quase não satisfaz. Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Camisinha ruim, quase não satisfaz. Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz. Como ficar rico se nós tem Como ficar rico se nós tem pensão demais? Eu vou lá no sábado, me chama de pai. Na igrejinha me chama de pai, seu अस्सलामुअलैकुम भाईजान भाईजान क्या हाल है? ठीक है हाँ, चले चले ओ अलामा साहब भी साथ है आपके। सही क्या हाल है? तबीयत